70% das pessoas que participaram de um experimento que eu vou explicar para vocês e que foi repetido centenas de vezes em diversos países nunca mais tiveram os sintomas da depressão. E vamos combinar que a depressão é como um pesadelo acordado, onde a mente se torna uma prisão silenciosa, onde os muros parecem cada vez mais altos e intransponíveis. É como estar no fundo de um poço profundo, onde a luz parece distante e as forças para escalar são quase que inexistentes. Neste caso, os pensamentos tornam-se nuvens pesadas que cobrem o céu da sua esperança, deixando um clima de escuridão constante. A energia, a tão necessária energia, é como uma bateria sem carga, que não consegue mais resultar nos movimentos do corpo, e o mundo ao redor parece uma tela em preto e branco, sem núcleos e sem alegria. Assim, a depressão envelhece como um veneno invisível que corrói a mente, tornando os dias mais longos e contraprodutivos. E por isso, esse vídeo é muito importante. Para você que talvez esteja passando pela depressão ou conhece alguém que esteja. Eu sou Rosicléia Rossi e você está aqui no nosso querido canal Mentes Quentes. Sejam todos super bem-vindos. Este experimento foi realizado com pessoas de diversas culturas, pessoas jovens, adultos e outros acima de 60 anos. Foram homens e mulheres, alguns com depressão em estágio inicial e outros numa fase mais refratária e resistente. Essa amplitude de perfis assegurou que o experimento contemplasse o maior número possível de variáveis que pudessem interferir nos quadros depressivos e nas conclusões às quais a pesquisa estava buscando. Todos os pacientes foram internados, porém não nas clínicas psiquiátricas usuais. Isso porque o protocolo da pesquisa era diferente das aplicadas nas internações que nós conhecemos atualmente. Começando pelos pacientes não estarem fazendo uso de nenhum medicamento psiquiátrico durante o período de pesquisa. Todos os pacientes foram previamente orientados de que deveriam suspender as medicações antes da internação, porém, esta suspensão foi minuciosamente acompanhada para um desmame organizado e sob controle médico. Na sequência, também foram preparados que o protocolo da pesquisa incluiria basicamente 2 grandes pilares que se estaria pesquisando o impacto na saúde mental, principalmente sobre o viés da depressão. O primeiro deles relativo a uma rotina e o segundo sobre interação social. Assim, todos os pacientes foram submetidos às regras estipuladas durante um período de 4 semanas, ou seja, durante 30 dias, os pesquisados seguiram as rotinas relacionadas a estes 2 pilares. Após 30 dias, eis a mágica: 70% das pessoas pesquisadas não apresentavam mais os sintomas da depressão e encontraram exatamente o que funciona para suas vidas, de modo que seu cérebro não venha mais a colidir com a depressão. Iniciando pela rotina. Todas as pessoas adotaram o mesmo horário para dormir e o mesmo horário para acordar durante todos os dias. Isso incluiria sábados, domingos ou feriados. Esta primeira premissa pôde garantir o número de horas disponíveis em vigília para as demais rotinas. Aliás, as demais rotinas poderiam ser selecionadas em algumas situações conforme o interesse de cada pesquisado. Por exemplo, pacientes mais jovens usavam o horário da manhã para estudos relativos ao ano escolar que frequentava.
Já outros pacientes utilizavam o turno da manhã para algum curso como culinária, idioma, gestão financeira, administração do tempo, entre outros que a pesquisa disponibilizava. O fato é que todos usavam o período de 4 horas da manhã investindo na cognitividade. Desde o momento de acordar, o corpo de enfermagem e multifuncional traçavam planos para incentivar e garantir a ingestão de água específica para cada pessoa, conforme o seu peso. Como eu digo aqui no canal, 250 ml vezes o peso distribuído de água por dia. Ainda neste viés eram servidas 6 refeições: café da manhã, lanche com suplemento alimentar, almoço, lanche leve à tarde com frutas, jantar e ceia. Na maior parte das refeições, eliminou-se o açúcar e alimentos hiperpalatáveis, como refrigerantes e doces. No início da tarde, vejam bem, não no fim do dia, no início da tarde, o grupo, aí sim dividido por grau de interesse, investia nas atividades físicas que poderiam se repetir por todos os dias ou serem intercaladas com outros eventos de menor impacto físico. Basicamente, as atividades propostas buscavam movimento, competição e diversão. Tínhamos lá handball, vôlei, basquete, futebol, tênis de mesa ou ainda de menor movimento físico, xadrez e jogos de tabuleiro. Na sequência da tarde, o objetivo ficou focado na interação social, segundo pilar, iniciando-se com palestras sobre neurociência e o funcionamento do cérebro, sobre combater o estresse, questões de neuroplasticidade para o cérebro aprender pela repetição, gestão do sono, percepções distorcidas e secundárias, ciladas da compulsão e do vício, impacto das tecnologias digitais. Nessas palestras, workshops com bastante interação, perguntas, depoimentos e todo mundo poderia contribuir. Aos sábados, uma atividade de desafio era sempre proposta aos pacientes que, alcançando o objetivo, recebiam um prêmio, como, por exemplo, um jantar diferenciado, uma sessão de cinema. Essas atividades eram modalidades de, por exemplo, escalada de parede, trilha na mata, maratona, corrida de bike. Aos domingos, a rotina sempre foi mantida, flexibilizando-se os temas, como, por exemplo, as palestras foram substituídas por roda de música, bailinho, apresentação teatral, stand-up e coisas do gênero. O horário de estudo da manhã, substituído por diversos podcasts offline, em que cada grupo escolhia um tema desejado e, posteriormente, o grande grupo assistia os vídeos gerados. Isso gerava muita diversão, mas também muito aprendizado. Mais interessante do que a estratégia escolhida pelos pesquisadores são as conclusões que remetem às situações efetivas no combate à depressão. E eu repito, soluções efetivas no combate à depressão. 70%, que é o número das pessoas que se libertaram da depressão, é um número muito significativo. O mais conclusivo é de que sustentar uma rotina na vida real do dia a dia nem sempre é favorável, sobretudo pela dificuldade de compartilhar a vida com pessoas que pensam diferente e não possam adotar aqueles comportamentos saudáveis, funções cognitivas, diversão e esporte. Quantas vezes seu companheiro lhe desestimulou a ir no jogo de domingo e você cedeu e começou a desencadear um abandono daquela rotina que você sabia ser importante, o jogo de vôlei de domingo? Quantas vezes ninguém em casa dorme no melhor horário, comprometendo o seu acordar e levando a prejudicar todas as semanas por noites mal dormidas? Quantas vezes o que se serve nas refeições na sua casa é criticada,
porque você não oferece alimentos hiperpalatáveis e prioriza alimentação saudável. E de tanta crítica e reclamação, bem, você volta a preparar alimentos que inflamam o organismo e aceleram a depressão. Se vocês não sabem, o açúcar gera inflamação no corpo e a inflamação potencializa a depressão. Quantas vezes você não encontra uma companhia com quem compartilhar um rolê simples, como uma caminhada, um jogo de xadrez? Quantas vezes você não tem com quem conversar e dividir preocupações, risadas, receber uma orientação, preparar uma análise que possa ajudar para a vida? Você sabia que a depressão pode enganar o cérebro, fazendo você sentir emoções opostas ao que realmente está vivendo? É como se o cérebro, ao invés de processar suas emoções de forma saudável, crie um filtro distorcido da realidade, onde até as coisas boas parecem sem cor ou sem significado. Curiosamente, um dos aspectos menos falados da depressão é o impacto físico que ela tem no corpo. Eu gostaria que quem tivesse depressão sangrasse, porque todo mundo levaria mais a sério. Não é só a mente que sofre, mas também o sistema imunológico, o sono, o apetite e até mesmo a percepção de dor. Isso significa que muitas vezes quem está depressivo sente dores físicas intensas, como se o corpo estivesse carregando um peso invisível. E o mais surpreendente? Estudos mostram que a depressão pode treinar o cérebro para ser mais pessimista, mais derrotista, mais catastrofizado, fazendo com que ao longo do tempo você veja o mundo de forma mais negativa, como se estivesse constantemente em modo de alerta, mesmo quando não há razão para isso. Este experimento que eu acabo de contar para vocês, claro que cirurgicamente preparado, quebrou este ciclo. E o cérebro, com a incrível capacidade de se reorganizar e encontrar novas formas de se conectar com emoções positivas, respondeu no enfrentamento da depressão sem nenhuma intervenção farmacológica. O grande desafio para quem luta por saúde mental e resolver quadros depressivos de maneira definitiva é, sem sombra de dúvidas, imprimir uma rotina satisfatória 7 dias da semana. Cérebro não sabe que é sábado e domingo. Conscientizar-se que nesta rotina deve obrigatoriamente constar muita interação social e eventos com diversão e desafios. Rotina não pode ser apenas compromissos desagradáveis. Acreditem que a depressão é como aquele amigo inconveniente que insiste a aparecer nas festas, mesmo quando ninguém o convidou. Ela entra sem ser chamada, se acomoda no sofá e transforma tudo em um evento de marasmo, sem energia. Você queria ir ao cinema, mas o filme da vez é A Vida Sem Cor, porque você está com depressão. E claro, a pipoca está sem gosto. Dormir não é mais um prazer, mas uma missão difícil e pesada, onde você tenta fechar os olhos, mas ela te faz revirar na cama como se fosse uma verdadeira competição olímpica pegar no sono. E claro, a depressão é ótima em nos fazer sentirmos que somos ótimos fracassos, como se tivesse uma promoção exclusiva para quem duvida de si mesmo. Não sou bom o suficiente para isso, não vai dar certo, melhor não tentar para não me decepcionar, sussurra a depressão estes mantras mentirosos, como se ela fosse uma treinadora motivacional do fracasso. Mas daquelas bem ruins, diga-se de passagem, que ao invés de te impulsionar, a depressão te enfraquece cada vez mais. Mas a grande ironia é que, apesar de ela se achar tão poderosa,
O simples fato de perceber que ela está ali já é um passo importante para que você mande esse amigo embora, ou pelo menos deixá-lo mais desconfortável. Que tal deixar a depressão desconfortável? Se muitos conseguiram se livrar desta companhia não grata que é a depressão, você também consegue. Selecione as pessoas que deseja estar ao seu lado. Compartilhe este vídeo com aqueles com quem você sabe que pode contar nesta batalha. E eu repito, você precisa de 4 semanas, aproximadamente um mês, para virar esta chave e nunca mais negligenciar condições de saúde mental. Lembrando-se dos 2 pilares: movimento, atividade física e interação social. Lembrem-se da rotina do dormir e acordar, para que o dia em vigilância sobre tempo para você fazer aquilo que te faz bem. E mande a depressão passar para outro lado e não perto de você. Eu espero sim que ninguém desista jamais de lutar contra essa visita não convidada. E claro, nos encontramos no próximo vídeo.